engraçado. Vinícius Calado, para quem ainda não acredita, não é 1º de abril, mas tem gente que precisa ouvir 20 vezes para crer no que aconteceu na tarde de hoje. Alô, Vinícius! Um abraço, Vibrante. Boa noite a você, já boa noite também ao Diego, Mário, que tá ligado aí no relógio, sempre ligado no redondo, e também Sidney, Miguel, Moisés, todos. É sim, Vibrante. Eu acho que até o Antônio Oliveira foi pego de surpresa, viu? Porque o Sport, às 15 horas e 12 minutos, às 3 horas da tarde e 12 minutos, emitiu uma nota oficial dizendo que hoje pela manhã teve uma reunião com o Antônio Oliveira. Nessa reunião ficou definido um realinhamento de rota e, com isso, o desligamento do treinador. A gente podia, rapidinho, antes de entrar num debate mais profundo, fazer uma rápida linha do tempo, Vibrante? Claro, é muito bom. Vamos recordar, iniciando ontem, por volta das 10h30 da manhã, na sala de entrevistas da Ilha do Retiro. Vamos escutar o que disse ontem pela manhã o executivo de futebol do Sport, Thiago Gasparino, sobre Antônio Oliveira. O Antônio está há 20 dias no clube, chegou num momento muito difícil, né? E estamos passando por esse momento ainda, mesmo sobre o comando dele. Alguns diagnósticos nós já fizemos. Nós temos uma janela de transferência muito desafiadora, como eu mencionei agora. Sabemos do incômodo do torcedor, porque o resultado não está vindo. Estamos tendo reuniões com muita frequência para que possamos, nesse trabalho de reconstrução agora, tanto de departamentos dentro do futebol, quanto também nesse equilíbrio do nosso elenco. Nós acreditamos que uma intertemporada forte, com os ajustes necessários que serão feitos, nós vamos dar esse equilíbrio para conseguir aí colocar uma equipe mais competitiva dentro agora dessa volta do Campeonato Brasileiro. Cara, nós temos que ir agora resolver esse problema a curto prazo, né? O problema a curto prazo agora é a gente dar esse equilíbrio dentro do elenco. Foi-se montado um elenco totalmente diferente dentro do modelo de jogo que o Antônio é acostumado a trabalhar, e é por isso que nós estamos muito focados para dar esse equilíbrio dentro do elenco. Nós acreditamos que com esse período da intertemporada nós realizaremos um grande trabalho e também um trabalho de confiança para aqueles atletas que aqui estão. Eu acho que precisamos retomar essa confiança. Sabemos que é difícil o torcedor escutar isso, porque os resultados não estão vindo, mas nós também temos que ter tranquilidade nesse momento para tomar as melhores decisões. Então esses ajustes estão sendo feitos, vão ser feitos, para que a gente possa potencializar o trabalho daqui para frente. Pronto, torcedor, você não está escutando errado, não. Esse Thiago Gasparino, executivo de futebol do Sport, trouxe, né, de viva voz essas palavras, desse posicionamento ontem pela manhã, pouco mais de 24 horas atrás, garantindo o Antônio Oliveira, respaldando o trabalho, explicando os motivos, as razões pela decisão da diretoria ter mantido o treinador no cargo, melhora em carga de treinamento, intensidade nos jogos, elenco fora do perfil de trabalho do modelo de jogo do Antônio Oliveira, a necessidade de entregar um elenco dentro do perfil de trabalho do Antônio Oliveira, e hoje, às 3 da tarde, essa mesma direção do Sport desliga Antônio Oliveira, e essas foram as palavras do Thiago Gasparino ontem pela manhã, viu, Vibrante? Com essa pontuação que o Sport apresenta no campeonato, até agora de 3 pontos apenas, não há um trecho do ano que a gente consiga trazer mérito para o Sport. Não há nenhum trecho dessa temporada de dizer assim, aqui teve mérito, não, aqui estava no caminho certo, depois se desviou. Não, em absoluto. Agora, o que me traz muito receio agora, Diego, quem vem, né? Quem vem? Aí é que está o X da questão, porque, apesar dos pesares, o pessoal agora, a torcida do Sport, deposita uma esperança gigante. Eu não acho que existe o salvador da pátria, assim, pá, o cara desceu e vai... Não acho. Porém, o torcedor, na emoção, ele diz, pô, vai vir um cara para resolver o negócio agora. O que é que vão aprontar agora? O que é que você acha disso, Diego? Pois é, Vibrante. Sobre a série do Antônio Oliveira, né? Apenas 3 semanas que ele ficou à frente do Sport,
Só que o torcedor rubro-negro, ele precisa entender que aquele que virá a comandar o Leão, ele vai pegar uma senhora terra arrasada. Não é um trabalho assim que vai mudar da noite pro dia, que o Sport vai conseguir uma reação, uma grande arrancada, não. É uma coisa que precisa de tempo. E principalmente um treinador que consiga jogar de uma forma reativa, organizada defensivamente, para que assim o time comece a se mostrar minimamente competitivo. Então é claro que vários nomes já estão sendo veiculados por aí, né? Até estão falando de chegar a falar de Mariano Sosso, que pode voltar para o Sport, é uma coisa que já passou, né? O Sport tem que pensar em alguém que conheça bem a competição e que tenha histórico também de recuperar equipes. Pegamos alguns exemplos com o Fluminense, que teve uma arrancada, que escapou do rebaixamento, o próprio Ceará, como o Vinícius já falou programas atrás, em 2018, que conseguiu se livrar também do rebaixamento, após um início muito mal. Então, a equipe rubro-negra, o torcedor precisa entender que quem chegar ao Sport vai ter um senhor desafio, porque, virtualmente falando, o Sport está indo para a Série B, está se encaminhando, tem time e vem mostrando futebol para isso. Agora, pode muito bem se reinventar, mas para isso a direção não pode ficar inventando, criando situações mirabolantes, apostando, dando tiro no escuro, porque isso não pode acontecer. Vamos para uma 12ª rodada, depois da volta do Mundial de Clubes, e a direção não pode pensar em errar e contratar por contratar. Tem que chegar alguém que consiga fazer um trabalho sério, consistente, para que assim comece uma reação. Tudo que a gente conversou segunda e terça foi por água abaixo, né? Ninguém esperava uma atitude drástica dessa e inesperada. Totalmente inesperada. Porque eu fiz a seguinte pergunta para Diego ontem. Diego, 6 contratações podem mudar o perfil de um time? Eu fiz esse questionamento para Diego ontem. Por quê? Porque todo mundo imaginava que era o Antônio Oliveira que ia comandar o Sport nesse recesso, nessa parada grande. Então, eu perguntava, será que 6 jogadores mudam o perfil para a forma como ele joga? Tudo vai para água abaixo, esquece tudo. Aí, a minha pergunta agora é, que tipo de perfil o time do Sport deveria adotar? Um time que não tem a força técnica dos que estão na ponta do campeonato, e nem terá com 6 contratações, não terá, a gente já sabe disso. Então, a forma reativa de ir de grão em grão, pontinho aqui, outro pontinho ali, uma vitória de vez em quando, isso vai ser suficiente para tirar um time que está afundado já do rebaixamento? Aí eu lhe pergunto agora, Diego, que tipo de perfil seria o perfil que o Sport deveria tentar adotar? Além da mudança da parte tática, né, também tem que ter a mudança da postura, porque o Sport nos últimos jogos passa a impressão de que já é uma equipe batida, né, dentro de campo, fácil de ser batida. E sobre o profissional que tem que chegar para comandar o Sport, eu lembro muito daquele time que jogou a Série A com o Jair Ventura. Jair Ventura era aquele negócio, um futebol extremamente reativo, defensivo. Eu lembro até daquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o Atlético finalizou mais de 30 vezes. O Sport só finalizou apenas 3. E o empate em 0-0 foi muito comemorado. O Sport permaneceu na Série A naquela edição. Agora, para chegar, para resolver uma situação de um time que só tem 3 pontos em 11 jogos, não sabe o que é vencer há mais de 2 meses, não basta apenas ser reativo. Basta nós pegarmos um exemplo da equipe do Mirassol. Qual é o medalhão que comanda o time do Mirassol e quem está representando a equipe paulista? Não tem medalhão. O técnico veio da Série B, Rafael Guanais. O principal nome, eu posso dizer que é o Reinaldo, né, que passou no São Paulo, passou no Grêmio, que já tem 6 gols na Série A, mas você não tem ninguém midiático na equipe do Mirassol. E é uma equipe que joga de uma forma equilibrada, num 4-4-2, e sem dever futebol a ninguém. Vem fazendo assim, um futebol bem convincente nesse início. Para o Sport, que, ao meu ver, sim, fez algumas contratações erradas desse investimento de mais de 60 milhões, vai precisar, sim, de alguém que chegue para organizar, principalmente, o sistema defensivo, que está parecendo uma peneira, cheio de erros, mau posicionamento, o meio de campo, que tem uma série de bola temerária, uma série de bola muito dificultosa com o Christian Rivera e com o Zé Lucas, e um ataque que precisa agredir. Então, esse treinador, ele tem que ser reativo, mas também
com um futebol equilibrado entre os setores, para que comece também a incomodar o adversário e comece, de fato, a entrar na Série A. Ô Vinícius, começam as especulações, a gente sabe disso, né? Aí surgem nomes, possíveis contatos e tal. Você tem alguma coisa que possa adiantar ou é tudo extremamente precoce? Veja, Vibrante, vindo de Belém, do Pará, mais de um companheiro da imprensa trouxe de que o Sport tem interesse no Daniel Paulista, atualmente no Remo. Daniel, que foi campeão paraense esse ano e que está com o Remo na Série B na 6ª colocação, 17 pontos, a 1 ponto do G4. E aí eu busquei informação com um amigo que possuo no futebol, departamento de futebol do Remo, e diz, olha, aqui internamente não chegou nada. Pode ser que tenham feito uma sondagem, um contato, mas assim, algo mais firme, algo mais concreto até agora, não. Quer dizer que não vai acontecer? Quer dizer que não existe essa possibilidade? Não. Mas eu também, junto a uma pessoa que eu conheço do meio do futebol, também traçou um paralelo com o perfil do Thiago Gasparino, executivo de futebol do Sport. Disse que o Gasparino tem por perfil buscar nomes de maior impacto. Quer dizer que o Daniel está fora disso, aí é uma questão de interpretação. Mas a informação que eu tenho é que internamente no Remo não se comenta nada acerca desse interesse trazido pela imprensa paraense do Sport no Daniel Paulista e que o executivo de futebol do Sport, o atual executivo Thiago Gasparino, gosta de nomes de impacto. É brincadeira isso. Daniel Paulista é uma pessoa consciente. Ele não é maluco de trocar o Remo pelo Sport. Pelo amor de Deus, né? É uma loucura. Marcos Braz chegou lá agora. Viu? Então, mas ainda tem mais isso, né? Pelo amor de Deus, rapaz. Existe. Mas peraí. Não sei. A gente pode dar algum tipo de lógica à afirmação de Mário, Diego? Zero. O cara tá Zero, né? na lama, o time tá afundado na lanterna e o discurso ainda é de impacto. O cara quer trazer os Vingadores para comandar o Sport. Não, meu amigo. Aí, Ninguém tá querendo nome de impacto, não. O perfil do profissional que está hoje comandando o futebol do Sport é isso. Quer dizer que vai ser, dessa vez, o nome de impacto poderia ser Mário Júnior. Né? Não, Luxemburgo. Mas o impacto eu não sei qual seria. Né? Luxemburgo tá Aí você quer aposentado, fechar o triste. Calma, não sei. Não, Luxemburgo tá aposentado ainda não. Diz que pode não? ter um artigo aí que ele volta, dá um migué. É porque é o seguinte, aquela pergunta de mesa de bar. Sim. É sério. Pergunta de mesa de bar. Júnior Quem Câmara, tá mais... que esteve com você, disse que era Luxemburgo pra ele, viu? Como? Júnior Câmara. Sim, Disse que pra ele, pro momento do esporte, o nome é Luxemburgo. sim, verdade. Bem lembrado. E é um cara, eu acho que Vinícius também admira muito a forma de pensar do Júnior. Eu admiro demais. Sim. Veja bem, quem tá mais perto, preste atenção, viu? Sport na condição que está. Para quem não está acompanhando a Série B de perto, porque a gente não tem nenhum time pernambucano, nós temos Goiás líder, Coritiba segundo, Novo Horizontino terceiro, Cuiabá quarto, CRB quinto, Remo do Daniel Paulista sexto, 17 pontos. Cuiabá, que é o primeiro na zona de classificação, 18, 1 ponto atrás. Quem está mais perto da Série A do ano que vem? O Remo ou o Sport? Silêncio. Para mim, o Remo. Não Para é? mim, o Remo. É o Remo. Então assim, será que a pergunta de Mário não faz um certo sentido, hein? Daniel não vem Se não. Daniel é doido ou não? Vem não. Ô, Vibrante, mas Sei, na boa, sei. eu sendo Daniel Paulista, eu não sairia do Remo. Nem Olha eu. aí. Continuaria no trabalho, porque Uhum. esse investimento do que o Remo fez, trazendo o Marcos Braz, já dá a entender, né, já dá uma impressão de que a equipe está pensando longe, né? Está pensando mais além, uma organização do departamento de futebol, e o Remo vem mostrando sim uma equipe competitiva, só perdeu na rodada passada para o CRB por 2-0, mas está perto do G4. O time está pensando grande. A última vez que o Sport buscou o Daniel, Vibrante, perdeu, né? A quebra de braço, que foi pro CRB. O Daniel permaneceu. 60 milhões jogados fora, rescisão de Pepa, eu sei lá quanto está se gastando com a rescisão agora de Antônio Oliveira. Você sabe, Vinícius? Ou não?
Vibrante, não tenho essa informação, não. Uma informação que eu tenho sobre o Antônio Oliveira é que depois do jogo com o Mirassol, ele cruzou o Atlântico, foi para a Europa, está em Lisboa, tem retorno à logística dele. Era de estar neste próximo final de semana em São Paulo e, na sequência, retornar aqui para Recife. Eu acho que não deu nem tempo de tratar de rescisão ainda não. Então foi melhor para o esporte. Um nome também de impacto, eu lembrei agora, James Cameron. Seria também um nome aí para a relação... Ô Mário, tu tá recebendo esse nome de onde? Tu não sabe nem quem é James Cameron. É o diretor do filme Titanic, rapaz. Peraí. Ele tá pesquisando. É brincadeira. Sim, e o time? Com esse fuzuê Que todo, time? demissão. Não tem elenco, não é? Não, elenco tem agora, time não. Time não Eu tem. ia perguntar de treino, os caras estão de recesso. Tá de recesso e só tem reformulação quando chegar o treinador, eu acho. Né? É a lógica, né? Não é possível que eles vão conseguir a façanha de perder tempo dos 30 e poucos dias que vai ter para treinar. Não é possível que essa façanha seja feita. Aí, eu não sei mais nem o que Eu não dizer. duvido, Vibrante, da reapresentação ser comandada por Não. César Lucena, viu? Não faz isso não, Vinícius. Não brinca comigo, velho.